Os comerciantes de títulos se preparam para nenhum pouso após as surpresas de empregos, diz uma matéria na Bloomberg hoje. Prazer, meu nome é Rodrigo Trajano, operador do mercado futuro brasileiro e americano, e hoje eu vou trazer um pouco da minha visão aqui do contexto de mercado para você ter uma base nas suas operações aí no dia a dia. Então, se você já não estiver antenado, o Fed, que é o Banco Central americano, ele recentemente, aí, há um mês, cortou 0,5% na taxa básica de juros aí do país para estimular a economia. Mas, ao passar aí dos dias, vieram saindo alguns dados indicando que a economia americana não está tão desacelerada assim. E lá atrás, né, no pronunciamento, após a divulgação da taxa de juros, o Jeremy Powell citou que está preocupado com o mercado de trabalho, né? Porque o último payroll, antepenúltimo, veio 89 mil vagas apenas. O mercado desabou, ficou com uma preocupação com recessão, então veio aí um corte maior. Era esperado 0,25 e, surpreendentemente, cortou-se aí 0,5%. Só que aí veio, né, o dado de emprego na sexta-feira, indicando aí mais vagas de trabalho. E o que isso impacta? Impacta na inflação, mais gente trabalhando, consumindo, aumenta a inflação, né, e o poder de compra do trabalhador aí diminui. Então agora está uma discussão de que talvez o Fed errou em cortar juros demais e voltar aí o temor da inflação voltar aí a preocupar. Então o mercado está especulando aí que para a próxima reunião de novembro, o Fed não vai continuar nessa toada aí de cortes de 0,5%. Pode ser que ele reduza aí esse estímulo, né? Eles são meio data dependent, né? Que depende de dados. E vindo o dado de emprego forte agora, que é um dos principais, e outros dados econômicos indicando uma força econômica maior, pode ser que o Fed corte apenas 0,25 ou até não corte juros na próxima reunião. Então, mostrando graficamente isso, abre aqui o TradingView, aqui é o gráfico diário. Quando saiu o payroll na sexta-feira, o mercado se animou e formou aí uma barra de compra, só que hoje, né, já está devolvendo metade dela. Foi só um voo de galinha, como dizem por aí. Por quê? Se for olhar pela ótica do contexto macroeconômico, dados de empregos mais fortes indicam que o Fed vai pisar no freio e não vai estimular a economia, continuar esse estímulo de economia, né, de cortar 0,5% em cada reunião. Como eu disse, pode ser que corte 0,25 até nada. Então, o mercado não vai comprar ações. Por quê? Ele vai esperar aí uma decisão do Fed para poder... isso eu estou falando do investidor institucional, né? Então, ele vai esperar com que as ações fiquem mais baratas, né? Para que espere uma decisão do Fed, aí, uma expectativa melhor, para entrar no mercado de bolsa novamente. E, por outra vertente, outra coisa que preocupa também, que está sendo precificado, é os conflitos geopolíticos que estão ocorrendo, né? Ainda nesse mês, houve um ataque, né, no Oriente Médio, né? O Irã atacou Israel com não sei quantos mísseis, não lembro agora, acendendo a preocupação geopolítica. Por quê? Com essas guerras, o petróleo, né, subiu aí de $60 para $70, e se ele continuar nessa toada, de acordo com o que está acontecendo no Oriente Médio, né, Israel resolver retaliar ainda nesse mês aí, ou no próximo, e a tendência do petróleo continuar subindo por causa do risco geopolítico, isso também impacta negativamente na inflação. Então, dados de trabalhos mais fortes, petróleo subindo por causa de riscos geopolíticos,
pressionando a inflação também, né? Isso faz com que o Fed venha a segurar o estímulo econômico para evitar que a inflação aí corroa o poder de compra do americano. E como os Estados Unidos é a potência mundial, as outras economias emergentes acabam sendo impactadas também, né? Porque nós emergentes dependemos de fornecer produtos, insumos para economias de primeiro mundo, assim como China, Estados Unidos, Alemanha, enfim. Então, trazendo essa visão, a tendência é que as bolsas tende a dar uma corrigida, né? E o dólar tende a subir, né? Porque é um ativo de proteção, o dólar, o ouro, o petróleo, né? Contrato futuro de petróleo. Então é isso que eu tenho para trazer. Deixa eu ver aqui que tem mais para a gente dar uma analisada. Aqui eu tenho uma planilha que traz todos os dados econômicos, mais ou menos durante um ano, de vagas de trabalho, né? ADP, payroll, ganho médio por hora trabalhada, a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Então, aqui está, nos últimos dados, está indicando mais força no mercado de trabalho, né? Aquele dado de agosto, de 89 mil vagas, que assustou o mercado, achou que estava tendo uma recessão e o Fed tinha que cortar juros, passou, né? Porque veio um dado seguinte, foi 142 mil, revisou-se para 159 mil, e depois, nessa sexta-feira, saiu 254 mil postos de trabalhos preenchidos. Então, a economia americana vai muito bem, obrigado. E agora fica esse dilema se o Fed se antecipou demais em cortar os juros e vai ter que pisar no freio. Taxa de desemprego 4,2. Então, dizem os especialistas que está dentro de um ponto de equilíbrio. JOLTS, que é o número de vagas de trabalho abertas a serem preenchidas, também está ali na média de 7 milhões e 600 mil, né? É em milhões esse valor. E a inflação está em 3,2. Esse é núcleo, na verdade, né? O núcleo da inflação está 2,7. E a meta de inflação do Fed é 2%. Então nem chegou na meta ainda, mas com preocupações com o mercado de trabalho, o Fed foi lá e cortou, dobrou a meta, né? Era para cortar 0,25, cortou 0,5% na taxa, o mercado se animou, bolsas subiram forte, e agora está esse dilema se vai continuar o ciclo de corte. Então, para essa semana, vai ficar aí um entendimento, né, de que pode ser que o Fed não estimule, as bolsas tendem a cair, mas também há algum corte de juros programado. Então talvez ela fique ali formando topos e fundos numa lateralidade maior, né, entre aqueles que acham que o estilo econômico não vai vir e aqueles que sabem que pelo menos 0,25 de corte vai ter. Então é tudo meio complexo assim mesmo. No dia a dia tem que analisar como é que está a cotação das principais ações, as magníficas principalmente, né? Que são a Nvidia, a Apple, que mais? Amazon, Google, que são as bolsas, que são as ações da bolsa de tecnologia Nasdaq, e o S&P 500, que traz diversas ações de peso também, que é a Tesla, os bancos, JP Morgan, enfim. Então, para esse vídeo que eu tenho para trazer é isso. Vamos acompanhando o contexto de mercado, qualquer novidade
que dê um insight na mudança do contexto, eu volto a gravar aí. Espero ter contribuído aí para sua semana. A gente volta a se falar num próximo encontro.